E a gente começa a edição de hoje falando sobre eleições presidenciais. Com ela, Carolina Abelim, que chega ao vivo. Carol, boa noite. Conta para nós como foram as agendas de hoje de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, e do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL. Boa noite para você, Lívia, e a todos. Começo pelo candidato do PT, então, Luiz Inácio Lula da Silva, que agora de noite participa de uma caminhada em Salvador. Apoiadores acompanham o carro em que ele está, junto com Jerônimo Rodrigues, que é candidato do PT ao governo baiano, desde Ondina, do bairro Ondina, até o Farol da Barra. Ao chegar em Salvador, Lula participou de uma coletiva de imprensa, falou sobre a fome, citando a celebração de hoje, do Dia das Crianças, e questionando quantas delas encerrarão este dia sem conseguir fazer ao menos uma refeição sequer. O petista começou o dia no Rio de Janeiro. No Complexo do Alemão, defendeu que políticas públicas, tanto por parte de Prefeitura, Estado e principalmente da União, não podem estar focadas apenas em segurança pública nas favelas. Vamos ouvi-lo. Nós precisamos acabar com essa história de que o Estado só participa na comunidade quando manda a polícia para cá para bater em alguém. Nós queremos que a polícia seja um componente de políticas públicas do Estado. Antes de vir a polícia, tem que vir a educação, tem que vir a saúde, tem que vir a cultura, tem que vir a melhoria da vida das pessoas. O Estado tem que fazer tudo. A polícia, quando vier, ela vem num outro clima, porque não é possível que a gente só apareça, em páginas policiais, com violência, com morte, com chacina. O presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL, começou esse dia em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele participou de um ato da Igreja Mundial do Poder de Deus, junto do pastor Valdemiro Santiago, também Romeu Zema, governador reeleito de Minas Gerais, do Partido Novo. Bolsonaro fez um discurso muito rápido comparado a outros discursos que ele tem feito no estado de Minas Gerais. Foi menos de 5 minutos, 4 minutos e alguma coisa, num discurso em que se percebe que ele estava com a voz rouca. Ele trouxe aí, no discurso as pautas de costume, contrário ao aborto, a ideologia de gênero, falou de espiritualidade, também defendeu políticas sociais do governo como o Auxílio Brasil. Vamos ouvi-lo. O Brasil é um país abençoado, uma das gasolinas mais baratas do mundo, um auxílio para o povo mais sofrido de R$600, onde há pouco tempo começava com R$40 o Bolsa Família. Um país abençoado, que vive em liberdade. E nós, além das questões materiais, temos as questões espirituais. Aqui nós somos 90% de cristãos, mas respeitamos todas as religiões, bem como aqueles que não têm religião nenhuma. Na sequência, Bolsonaro seguiu para o interior de São Paulo, para Aparecida, participou de uma missa no Santuário Nacional da Padroeira do Brasil. Ele estava acompanhado de Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, que disputa o governo aqui de São Paulo no segundo turno, também dos ex-ministros João Roma, da Cidadania, Marcos Pontes, de Ciência e Tecnologia, que foi agora eleito senador, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A presença de Bolsonaro foi citada pelo padre Eduardo Ribeiro, durante a cerimônia, e houve aplausos por parte de fiéis que estavam na missa. Volto com vocês no estúdio. Tá certo. Obrigada pelas informações. Abrindo o Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, Carolina Abelim, bom trabalho para você. Boa noite. Primeiro giro de opinião aqui na edição desta noite. Então, conosco hoje Rodrigo Constantino, Cristina Grêmio, ótima noite a vocês. Começo com você então, Cris, para a gente falar um pouquinho primeiro dessa agenda nesse feriado do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL. Esteve em BH, ao lado do governador reeleito Romeu Zema,
também participando de celebrações religiosas, esteve no Santuário Nacional, em Aparecida, e em ambos os locais defendeu as pautas de costumes, né? Geralmente ele fala muito contra a legalização do aborto, contra a legalização das drogas, contra a ideologia de gênero, e também exaltou programas sociais que foram ampliados no governo dele. Está no caminho certo, presidente? Oi, Lívia, tá sim. Boa noite para você, bem-vinda de volta, Daniel, Rodrigo e a nossa audiência. Tá sim, hoje é um dia especial para falar de vida, né? Dia das crianças também, além de ser o dia da padroeira do Brasil. E a gente viu o Lula lá falando de criança para tentar se aproveitar da chaga da fome que sempre existiu no Brasil, inclusive no governo dele, aos montes. Bolsonaro tem que falar de vida mesmo, de defesa da vida, tem que realçar que ele e sua equipe defendem e continuarão defendendo a vida desde a concepção, ao contrário do adversário que defende o aborto e acha que isso é um método anticoncepcional. Você primeiro faz filho e depois decide se quer descartar ou se quer dar vida para aquele filho em formação, né? E ele fala também aqui de famílias. Obviamente, ele estava num ambiente religioso, ou na verdade falou primeiro em BH e depois indo para um ambiente religioso, mas num dia de muita religiosidade no Brasil, fez bem de lembrar que somos 90% de cristãos no Brasil, de várias religiões, e lembrar inclusive que sempre vivemos em harmonia, em respeito à liberdade religiosa, inclusive respeitando quem não tem religião, porque a gente tem visto, né, isso fica subliminarmente dito na fala do presidente, a gente tem visto ataques a igrejas. Por acaso aqui no meu estado a gente viveu 2 ataques horrorosos recentes, aquele vereador que invadiu a igreja, perdeu o mandato, depois foi devolvido à vida pública pelo ministro Barroso, infelizmente foi eleito deputado estadual, e tivemos agora, semana passada, uma aberração numa igreja do interior do estado, aqui em São Mateus do Sul, em que todas as imagens de santos foram quebradas, destruídas. A polícia está investigando. Então o prefeito faz bem de trazer para esse lado espiritual, lembrar justamente na missa ali que respeitamos a liberdade religiosa, e é importante defender essas liberdades. Lá em BH, apesar da falta de voz, achei muito importante que ele tenha falado de feitos do seu governo, aqueles que não aparecem na mídia militante, né, e que os adversários tentam esconder, especialmente lembrar que o auxílio de R$600 veio em substituição a uma miséria que se pagava, às vezes, R$40 por família, e queria se dizer que aquilo era realmente um auxílio social. Era migalha, né? Hoje a gente sabe que o Brasil podia pagar mais. Agora, Rodrigo Constantino, bem-vindo, boa noite a você. Queria a sua análise em relação à agenda de Lula do PT, candidato à presidência da República. Agora à noite, Carolina Abelin destacou que ele participou de uma caminhada em Salvador, capital da Bahia. Como você costuma dizer, um ambiente mais controlado, né? O candidato do PT ao governo do estado disputa o segundo turno, ele tem um bom percentual de eleitores ou de simpatizantes no estado da Bahia, mas eu queria chamar a atenção em relação ao estado do Rio de Janeiro. Lula tem cumprido muitas agendas por lá. Ontem nós destacamos a ida dele a Belford Roxo, hoje participou de uma espécie de um comício, uma reunião, um encontro em uma comunidade, falou sobre segurança pública. Agora é importante lembrar que ele perdeu no primeiro turno no Rio de Janeiro para Jair Bolsonaro, e o candidato que ele apoiou para o governo perdeu em primeiro turno. Isso explica um pouco porque ele cumpre tantas agendas no Rio de Janeiro? Sem dúvida. Boa noite, Daniel, Lívia, Cris e audiência. Eles estão atrás, os dois candidatos, né, dos votos onde eles acham que tem mais chance de virar. Ele conseguiu, o ex-presidente Lula, o apoio do Vaguinho, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e está tentando pescar votos ali. Existem denúncias circulando por aí de que alguns traficantes que comandam favelas cariocas estariam impondo, de alguma maneira, terror na população local para que votem no ex-presidiário, né? Até porque existe uma evidente sintonia maior entre bandidos e o PT. Agora, na fala do Lula, fica claro algumas coisas. Primeiro, a demagogia que a Cris já apontou das crianças famintas, que também existiam no seu governo, sendo que ele chuta os números e ignora que o PT defendeu o lockdown, que gerou mais fome e problema de miséria. Em segundo lugar, a fala dele que claramente ataca a polícia e trata a criminalidade como uma questão apenas econômica. É como se todos os bandidos fossem bandidos por falta de oportunidade. Tem que perguntar isso ao Marcola, por exemplo, que cita até filósofos nas entrevistas que ele já concedeu até hoje. E, por fim,
A pergunta que fica no ar, Daniel, é quem autorizou a ida do presidente Lula ao Complexo do Alemão. Porque eu garanto que se o presidente Bolsonaro quiser fazer o mesmo, não vai ser tão fácil assim. A gente sabe que é um território dominado pelo tráfico. Talvez isso tenha alguma ligação com o fato de ser comando vermelho e não comando verde e amarelo que comandam a região.